Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, onde trataremos hoje da primeira das 28 crenças fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Muito bem, queridos, estamos então aqui na crença número 1, as Escrituras Sagradas. Como vocês podem ver, a voz de Deus em linguagem humana. Então, o que os Adventistas creem acerca das Escrituras Sagradas? Como eles as consideram em relação à sua fé, às suas doutrinas, às suas crenças fundamentais? É isso que nós vamos ver justamente estudando aqui o tema de hoje. O que cremos então a esse respeito? Como vocês podem ver, aqui nós temos uma parte da descrição da nossa crença a respeito das Escrituras Sagradas, que diz assim: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos três pilares importantes em relação ao que cremos quanto à Bíblia. Primeira coisa é a fonte, a origem, ela é divina. Ela vem de Deus, é Deus falando à humanidade. Esse é o primeiro pilar muito importante de compreendermos. Segundo pilar, Deus falou à humanidade, mas falou por meio de agentes humanos. Homens escreveram. E o terceiro pilar é a sua autoridade suprema. Embora Deus tenha usado pessoas para escreverem, ele é o autor, ele é a origem da mensagem que está contida na Bíblia Sagrada. Por isso, a autoridade vem dele, que é supremo sobre todo o universo. E por conta disso também, a Bíblia deve ser a nossa única regra de fé e prática. Esses três pilares são essenciais, até porque conversaremos agora a seguir. Continuando, por que que se faz necessário uma revelação de Deus? Porque Deus tem que se revelar para nós, ou revelar a sua mensagem, se revelar através da sua palavra. Por que que há essa necessidade? Bom, pelo que sabemos do texto bíblico, Deus criou o ser humano perfeito, em um mundo perfeito. Se analisarmos o relato da criação, nós vamos ver isso de uma forma muito clara, que Deus realmente criou tudo como deveria ser. Porém, sabemos que, infelizmente, o pecado entrou como um intruso aí na nossa história e causou separação entre nós e Deus. Por conta disso, a comunicação direta que Deus tinha com a humanidade lá no começo, onde ele conversava face a face com Adão e Eva, como vemos, né, ali no capítulo 3 de Gênesis, que Deus foi até o jardim, como era de costume, ali na viração do dia, conversar com o casal. Infelizmente, esse contato direto foi quebrado pelo pecado, pela desobediência de nossos pais. Então, por conta disso, fez-se necessário Deus se revelar por conta dessa separação, essa lacuna, esse abismo que o pecado causou entre nós e Deus, né? Trouxe entre nós e Deus. E existem várias maneiras de Deus se revelar para nós. Existe o que chamamos aqui, no primeiro momento, de revelação geral. O que seria revelação geral? É um tipo de revelação por meio da qual nós podemos aprender, saber algo a respeito de Deus e que está disponível a todo ser humano em qualquer lugar do planeta, qualquer idioma, qualquer cultura. Esse tipo de revelação alcança essas pessoas. Então, um certo grau de conhecimento de revelação divina está disponível a todos, independente de onde esteja. E por isso nós vemos aí pelo menos dois exemplos no slide, que é a natureza e história. Se olharmos a história da humanidade, se olharmos também a natureza em qualquer lugar, em qualquer situação, podemos ver as digitais de um Deus criador. Olha para pensar comigo. Se você olha para o céu estrelado, como uma vez aconteceu com Napoleão Bonaparte, segundo alguns relatos aí históricos, estavam viajando em um navio e de repente ele e vários altos oficiais ali olharam para cima, olharam para as estrelas e vários dos seus oficiais eram ateus, inclusive. E aí Napoleão, de repente, interrompe o que eles estão falando e pergunta: olha, meus amigos, eu sei aí dos seus pensamentos, né, das suas ideias em relação à questão da existência ou não de Deus, enfim, mas olhem para cima. Quem fez tudo isso aí? Então, essa é uma pergunta importante. Se a gente para olhar de maneira honesta, com a mente aberta,
para a natureza, por exemplo, para toda a criação ao nosso redor, no mínimo, chegaremos à conclusão, sim, de que existe um ser superior que criou tudo isso. Desde o botão minúsculo de uma flor até os grandes astros do céu. Em tudo isso a gente pode ver as digitais do Criador, como diz no Salmo 19:1, onde se você ler aí, você pode abrir a sua Bíblia, inclusive, para acompanhar comigo, se desejar. Você pode ler: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Exatamente isso. Se olharmos com o coração aberto, mente aberta, honestamente ao nosso redor para tudo que foi criado, poderemos ver as digitais do Criador. Então, esse é um tipo de revelação geral que alcança todo mundo em todo lugar em nosso planeta. Porém, infelizmente, a revelação geral não é capaz de revelar o suficiente sobre Deus em relação à questão do interesse dele por nós e da salvação que ele oferece. A revelação geral encontra o seu limite exatamente nesse ponto de, pelo menos, revelar que existe um Criador e existe um Deus que mantém tudo funcionando. Quem criou as leis da física? Quem estabeleceu os limites, né, da criação? Então, pelo menos isso é possível saber, mas não mais do que isso. Existem outros tipos também de revelação geral, como, por exemplo, na consciência e até mesmo o comportamento humano, como, por exemplo, a atitude protetora de uma mãe pelo seu filho, onde seria capaz até de dar a vida, né, para salvar um filho. Tudo isso aponta para um Criador amoroso, de alguma forma, através do comportamento humano, mas não é suficiente. Por que não é suficiente? Porque ao mesmo tempo em que podemos admirar, né, com as obras da natureza, por exemplo, existem também coisas da natureza que no mínimo trazem muitas perguntas, como o mesmo mar que a gente olha, né, e observa e vê uma imensidão linda azul, pode se revoltar e um tsunami destruir até populações e lugares inteiros. Uma montanha linda, de repente coberta de neve, de repente pode ser um vulcão que entra em erupção e soterra também populações inteiras. Então, por isso, a revelação geral, mesmo em relação à natureza, mesmo em relação ao comportamento humano, onde, mais uma vez eu digo, embora existam pessoas, por exemplo, como o que eu citei aqui, uma mãe capaz de dar a vida pelo filho, também há mães, infelizmente, que colocam o seu filho na lata de um lixo. E por isso a revelação geral ela é insuficiente. Deus precisa se revelar de forma especial. E aí vem a revelação especial, que são exatamente as Escrituras Sagradas, para que nós possamos realmente conhecê-lo como ele é, dentro daquilo que nos é possível conhecer. Por isso, as Escrituras Sagradas trazem o conhecimento necessário para a salvação do ser humano, para entendermos que, apesar dessas incoerências da vida, apesar dessas manchas que são resultado do pecado em relação à história da humanidade e tudo o que existe, existe sim um Deus que criou tudo perfeito e que vai restaurar esta perfeição novamente. E isso é possível através dessa revelação especial que são as Escrituras Sagradas. Inclusive, lá em Hebreus, né, o autor de Hebreus, versos 1 e 2, fala que Deus falou no passado pelos profetas, usando os profetas como instrumentos para passar a sua mensagem, para que possamos conhecer mais a Deus através dos seus atos na nossa história. Mas, por fim, nos falou por meio do Filho, que é a revelação plena de Deus. Cristo Jesus, o Filho de Deus, é a revelação mais clara, mais plena de quem Deus é para nós. Então, por isso é muito importante entendermos a necessidade da revelação especial de Deus, que é a Bíblia. Continuando, então, nós temos aqui o processo agora de inspiração, que a revelação é o que Deus revelou, a mensagem que Deus revelou aos profetas que foram usados como instrumentos para passar essa mensagem. E justamente nesse processo de transmissão da mensagem de Deus revelada aos profetas para nós, existe aqui esse passo que é o processo da inspiração, que é de fato a atuação do Espírito Santo no profeta para que ele possa então transmitir para nós o que Deus revelou, esta verdade suprema, né, acerca de si mesmo. Então, o que nós cremos em relação à inspiração? Há diferentes crenças nesse sentido. Há quem creia na inspiração verbal, dizendo que Deus inspirou verbalmente cada palavra que foi escrita na Bíblia exatamente como foi escrita.
nós não cremos nessa forma, porque se fosse um ditado verbal, por assim dizer, Deus estaria ali anulando, né, a identidade ou a personalidade do profeta ao escrever ou a transmitir a mensagem, ok? Existem momentos pontuais, e já já a gente vai comentar sobre isso, ok? Onde sim houveram, né, palavras diretamente mencionadas por Deus, ditas, escritas pelo próprio Deus, que realmente não cabe aqui nesse tipo de inspiração de ideia ou de pensamento que mais corrobora com o que cremos. Mas majoritariamente a inspiração nós cremos que foi no campo das ideias, do pensamento. O Espírito Santo agiu no profeta para que ele transmitisse, mas não anulando a personalidade do profeta, mas guiando para que fosse fidedigno o testemunho. Aquilo que ele escreveu, aquilo que o profeta está transmitindo, fosse realmente a verdade de Deus, mas sem anular a personalidade do profeta. Por isso, quando você vai estudar mais a fundo o texto bíblico, você vê diferentes estilos de escrita. Você tem diferentes estilos literários, por exemplo, você tem livros poéticos na Bíblia, você tem livros proféticos na Bíblia, você tem estilos diferentes de escrita, mas além disso, você, quando vai estudar os textos originais, os eruditos, né, teólogos vão estudar os textos originais, eles percebem que a diferença entre um autor e outro, até mesmo na questão da linguagem que ele usa, o estilo que o autor escreve. Então, sim, o Espírito Santo ele inspirou o profeta. Ele guiou a verdade e o que está escrito é verdade. A Bíblia é infalível e é confiável, ok? Porém, não anulou a personalidade, o estilo ali do profeta de escrever, de transmitir a mensagem. Por isso você vê Pedro escrevendo de um jeito e Paulo escrevendo de outro, ok? De acordo com o estilo, a personalidade que eles tinham. E claro que a gente percebe um pouco mais isso quando vai estudar os textos originais. Nas traduções que temos, os tradutores tentam traduzir sempre da melhor forma, né? Em relação à língua que nós usamos. Mas se você vai analisar os textos originais, você percebe mais essa diferença de estilo de escrita e até de conhecimento a respeito da linguagem escrita por parte dos autores que escreveram. Porém, a origem da mensagem é divina. A guia, o Espírito Santo guiou, inspirou o profeta na hora de transmitir a mensagem, mesmo não anulando a sua personalidade. Por isso, 2 Pedro 1:21 está na tela para vocês, fala, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo guiou em todo o processo. Por isso, podemos confiar plenamente, 100%, no que a Bíblia diz. Ela é palavra de Deus, ela é de origem divina. Inclusive, lá em 2 Timóteo 3,16, eu quero até ler para vocês aqui, se quiser acompanhar na sua Bíblia aí também. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, essa palavra inspirada que Paulo usa em 2 Timóteo 3,16 é essa palavrinha em grego que está aparecendo na tela aí para vocês, que é theopneustos, ok? Theopneustos, que literalmente significa soprado por Deus ou fôlego de Deus, né? Então, pneuma tem a ver com fôlego, com sopro. Então, theopneustos, ou inspirada, tem a ver com tivesse vindo diretamente do fôlego de Deus, soprado por Deus. Por isso, é palavra de Deus. Muito bem. Continuando aqui, a Bíblia também entra, ou se aplica, ou se encaixa naquele modelo divino-humano que se refere a Cristo. Porque nós sabemos que Jesus é Deus, né? João capítulo 1, nós vemos o apóstolo João declarando claramente, né, no verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, estava com Deus, né, e era Deus, ok? Então, se você olha lá em João 1:1, você vê essa declaração de João relacionando o verbo, que é Cristo, como podemos ver no verso 14, que está na tela aí para vocês, ele relaciona Cristo a um ser divino. Então, estava com Deus e era Deus. Então, João diz que Jesus é Deus, mas Jesus também é homem, ser humano. Então, cremos que Jesus é 100% Deus, 100% homem. Depois, quando falarmos sobre uma das nossas crenças a respeito do Filho, né, Deus Filho, nós falaremos um pouco mais sobre esse assunto. Então, a Bíblia, assim como Jesus, é de origem divina. Em origem, em verdade, né, ela é infalível. E é humana também porque foi dada a nós em linguagem humana, em linguagem acessível, para que nós pudéssemos entender aquilo que nos é capaz de entender, o suficiente para a salvação. Continuando, a despeito disso, a autoridade da Bíblia é suprema. Ou, melhor dizendo, com base em tudo isso, né, que falamos,
A autoridade é suprema porque sua origem é divina. Por isso, o princípio da reforma protestante, que vem desde lá até nós hoje, é muito importante. É o princípio da sola escritura, onde a base das regras de vida, do nosso cotidiano, da nossa fé, do que acreditamos e do que fazemos, deve ser a Bíblia e somente a Bíblia. Como diz aí, nenhuma tradição, concílio ou líder religioso está acima das Escrituras Sagradas. Aqui eu aproveito para deixar um recado muito especial para você. Não podemos valorizar mais a palavra de ninguém acima das Escrituras. As Escrituras são quem tem a autoridade suprema porque são de origem divina. Foram reveladas pelo próprio Deus para nós, para que a gente pudesse alcançar o conhecimento necessário para a salvação. Então, não coloque a palavra de ninguém acima da palavra de Deus. O teste final de toda doutrina deve ser provado exclusivamente pela Bíblia. Qualquer ideia que alguém propagar, qualquer pregação que alguém fizer, precisa estar pautada exclusivamente no que diz a Bíblia, porque ela, sim, é de origem divina e foi inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, a própria Bíblia dá uma informação, um princípio muito importante em relação a essa questão, lá em Isaías 8:20, onde fala: a lei e ao testemunho, se não falarem assim, né, segundo esta palavra, jamais verão a alva, ou seja, o amanhecer. Você pode ler lá na sua Bíblia também, Isaías 8:20, e confirmar essa passagem. Então, a Bíblia é o teste final. O que foi dito está de acordo com a Bíblia? Ok. Não está de acordo com a Bíblia, deve ser rejeitado. Agora, falando sobre a prova da experiência. A Bíblia deve testar toda a experiência e não o contrário. Olha o que diz aqui em 1 João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus. 1 João 4:1. Então temos sim que provar a experiência. Não é porque alguém fala em nome de Deus que o que essa pessoa está falando está correto. Qual é a prova? Qual é a base? Com base em que eu devo analisar e fazer essa diferença, ter esse discernimento? É no que a palavra diz. Por isso é tão importante conhecer a Bíblia, o que ela diz. Porque ela é a prova da experiência. A palavra de Deus julga a experiência humana subjetiva e nunca o contrário. E muitas pessoas hoje se vão por um caminho perigoso, julgando o que a palavra diz pela experiência que teve. Às vezes até sobre experiências, né, sobrenaturais. Não devemos fazer isso. Qualquer experiência, quer seja sobrenatural ou não, deve ser provada pela Bíblia, passar pelo crivo da Bíblia. E será que as escrituras elas são úteis para nós? Qual que é a utilidade da escritura sagrada para nós? Então, falando aqui da utilidade da Bíblia, nós temos em 2 Timóteo 3, 16 a 17, um texto muito importante. Se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, eu vou ler aqui também para nós esses dois versículos. Dizem assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, qual que é a utilidade da escritura? Paulo divide em pelo menos 4 pontos, né? 4 aspectos aqui importantes que vêm como resultado em relação ao estudo da Bíblia. Ela é útil para quê? Primeiro, ensino, obviamente para nos mostrar o caminho reto, a vontade de Deus, para nos ensinar no caminho em que devemos andar. Então a Bíblia ela oferece esse ensino seguro para nós. Segundo ponto, serve também para repreensão, para nos alertar quando saímos do caminho, quando saímos da rota. Ela nos alerta, puxa a nossa orelha, chama a nossa atenção. Olha, por aí é perigoso para você, por aqui é melhor. Então nos repreende, sempre prezando, né, visando o nosso melhor. Além disso, correção. Então nos repreende, nos deparamos com o erro e corrigimos o nosso rumo, para nos restaurar exatamente ao rumo certo, ao rumo que nos levaria, né, a um final que desejaríamos ter. E por fim, educação. Falei educação na justiça. Então, para nos manter, né, no caminho da justiça, no caminho da justiça de Deus, para nos guiar como uma bússola, né, para o destino certo. Essa é a utilidade das Escrituras. E por fim, Paulo diz, a partir desse processo, desses passos aqui, as Escrituras então nos aperfeiçoam a cada dia mais, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito,
como dizem 2 Timóteo 3:17. Esse, então, é o objetivo aqui das Escrituras, ou a utilidade das Escrituras. Agora, quanto à unidade das Escrituras, esse também é um ponto extremamente importante, porque a Bíblia, embora tenha sido escrita, por exemplo, como você pode ver, por cerca de 40 autores, né, pessoas diferentes, lugares diferentes, em épocas diferentes também, como você pode ver, por cerca de 1.500 anos, entre o primeiro autor, que foi Moisés, e o último autor, que foi João, ok? Se passaram aí cerca de 1.500 anos entre eles, e em pelo menos três continentes, né? Três continentes diferentes. Então, lugares diferentes, épocas diferentes, pessoas diferentes, idiomas diferentes, ainda assim, a Bíblia tem uma história só. É uma unidade, uma coesão, uma coerência extraordinárias. Parece que todos esses autores viveram juntos na mesma época, entraram numa sala e combinaram de escrever coisas coerentes em livros diferentes. Mas sabemos que não foi assim. O que torna isso possível é exatamente a guia do Espírito Santo em todo o processo. A revelação divina e a inspiração do Espírito Santo é que produzem essa unidade nas Escrituras. Ela traz uma única mensagem de esperança, de salvação para nós por meio de Cristo, do que ele fez na cruz do Calvário por nós. O próprio Jesus validou o Antigo Testamento como testemunha fiel de si mesmo. Você pode ver em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus dizendo. Jesus validou o Antigo Testamento. Então, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são a revelação divina para nós. Continuando aqui, assim como o autor principal, né, primordial, primário da Bíblia é o Espírito Santo, assim como ele esteve em todo o processo de inspiração para que os profetas também transmitissem de forma fiel, fidedigna a revelação divina para nós, ele também é o intérprete necessário para que nós hoje possamos compreender o que a Bíblia diz. Sem a ajuda do Espírito Santo, não vai dar certo. Se deixar só por conta da razão humana, infelizmente a nossa natureza pecaminosa atrapalha tudo. Por isso precisamos orar, buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, para poder compreender corretamente o que a Bíblia diz. Até porque em 1 Coríntios, né, Paulo fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É isso aí, coisas espirituais se discernem espiritualmente. Por isso precisamos do Espírito Santo para entender, compreender corretamente o que as Escrituras nos ensinam. Então a Bíblia não é apenas intelecto, é um diálogo espiritual que exige a presença do Espírito Santo para ser compreendida. Isso é muito importante. Não podemos simplesmente interpretar ao léu, através da voz do homem natural, mas precisamos do Espírito Santo como guia, como professor, nos ensinando o que realmente a Bíblia quer dizer. E além do mais, uma das evidências também da sua autoria, né, divina, e sua autoridade suprema é que a Bíblia é um agente de transformação, o que a diferencia de qualquer outro livro no mundo. Um dos pontos, né, é esse aqui. A Bíblia, obviamente, é tratada dentro do próprio texto bíblico como espada, onde diz lá em Hebreus que ela é palavra viva, eficaz, discerne os pensamentos do coração, como uma espada de dois gumes, faz separação, dá discernimento, sabedoria, e também uma arma usada contra o mal, como Paulo diz lá em Efésios capítulo 6. Além disso, a Bíblia traz libertação, tem poder de quebrar correntes, transformar caráter, né, das pessoas, transformar pessoas completamente, fazer mudanças radicais na vida das pessoas, fazendo com que pessoas más, cruéis, assassinos, traficantes, possam se tornar pessoas completamente diferentes e nos libertar das garras do pecado. Esse poder de transformação é único da palavra de Deus. Além disso, trabalha no coração do crente para santificá-lo a cada dia mais. Como na oração de Jesus, né? A oração sacerdotal de Jesus, em João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia é um instrumento também de santificação. Como disse lá Paulo também, no texto que já lemos, para que a gente vá em busca de um ideal, de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus, que é o nosso maior exemplo, nosso maior modelo. 2 Pedro 1,19
Pedro diz assim: fazemos bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Atender o quê? O próprio Pedro diz a palavra profética, aquilo que foi revelado por Deus por meio dos profetas, ou seja, as Escrituras Sagradas. Precisamos dar mais ouvidos à Bíblia. Precisamos valorizar mais o que ela diz na nossa vida diária, em cada escolha que a gente faz. E nós temos também profecias muito importantes dentro da Bíblia que a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer, para entendermos o tempo em que vivemos e o futuro que nos aguarda. Por exemplo, as profecias, né, de Daniel e Apocalipse confirmam a origem divina e nos dão segurança absoluta sobre o futuro do mundo. Estude mais sobre isso. E aqui na nossa jornada a gente vai cada vez mais nos aprofundar, inclusive em alguns temas proféticos também. Aprenda mais, estude mais e certamente sua fé será fortalecida e você encontrará muitas respostas para dúvidas, muitas vezes internas, né, que estão aí nos incomodando em nossa mente, em nosso dia a dia. A Bíblia também foi preservada historicamente de maneira sobrenatural. Muitos impérios, muitas pessoas tentaram destruir a Bíblia ou mesmo afastá-las do povo comum. Por muitos anos, muitos séculos, as escrituras sagradas ficaram encasteladas, longe do povo comum. Outros tentaram queimar, acabar, destruir, mas ela foi preservada. Até porque em Isaías 48 diz, né? Seca-se a erva, né? Cai-se a flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus ela é indestrutível. E Deus a preservou para que chegasse até nós hoje, para que pudéssemos ter uma esperança real de um amanhã melhor. E há evidências também arqueológicas, históricas a respeito da preservação histórica da Bíblia. Em outro vídeo poderemos nos aprofundar um pouco mais sobre isso. Mas, por exemplo, os manuscritos do Mar Morto, né, que foram encontrados há não muito tempo atrás, confirmaram como sendo manuscritos mais antigos do que os que haviam disponíveis até então, que realmente a palavra de Deus foi preservada ao longo da história. E podemos confiar no texto que temos em mãos. Que quanto ao acesso das Escrituras, será que só algumas pessoas devem ter acesso? Será que algumas pessoas são capazes de compreender a Bíblia? Não, o acesso da Escritura é para todos, porque ali tem conhecimento, mensagem, palavras, né, dadas para a salvação de toda a humanidade. Não apenas para o clero ou para um grupo de acadêmicos, não, a Bíblia é acessível a todos. O Espírito Santo está disponível para todos, para nos ajudar a compreender o que ela diz. E aí nós temos um exemplo muito louvável dos cristãos, né, bereanos, quando Paulo esteve lá e pregou para eles foram depois confirmar nas escrituras se o que realmente o que ele estava pregando estava escrito lá. E essa é uma atitude louvável. E por isso que, mais uma vez, eu reforço aqui, olha na sua Bíblia, tudo que nós estamos estudando aqui, que vamos estudar daqui para frente, confira você mesmo, veja por você mesmo, faça como os bereanos. Não precisa acreditar simplesmente na palavra de alguém, porque a pessoa está falando com convicção ou por algum outro motivo. Não, vá lá, veja por você mesmo. A Bíblia é revelação divina. E oferece para nós nutrição diária. Assim como o povo de Israel recebeu maná, né, no deserto diariamente para se alimentar fisicamente, a palavra de Deus também é alimento espiritual para nós. O próprio Jesus disse quando foi tentado por Satanás no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E vem uma pergunta importante para a nossa reflexão. Será que você e eu, né, nós estamos nos alimentando ou espiritualmente anêmicos? Será que a gente realmente tem buscado se alimentar da palavra de Deus todos os dias? Por fim, eu quero refletir aqui no final com vocês nesses pontos. Salmo 119, 105 diz que a palavra, né, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Não quer você ter essa luz guiando você para que você não tropece? A Bíblia tem sido a autoridade final na sua vida. Em cada passo que você dá, em cada decisão que você toma, você tem considerado o que a Bíblia ensina, o que ela orienta, o que Deus revelou através da sua palavra? Então vem aqui um desafio prático para você. Adote um plano diário de leitura da Bíblia. Se você já tem, continue firme. Não arrede o pé, não volte atrás. Mas se você não tem por algum motivo, faça um plano de ler diariamente a Bíblia. Comece com pequenas porções, de repente leia um capítulo por dia,
mas não deixe de estudar a Bíblia diariamente, para que Deus possa falar com você também. E peça sempre ao estudar a Bíblia, né? O Espírito Santo, porque somente ele vai te dar a compreensão correta do que o texto diz. Somente ele vai traduzir direitinho para você a mensagem de Deus preparada para você especificamente. Então, estude a Bíblia, ore, peça a Deus sabedoria, peça o Espírito Santo e certamente você será abençoado pelas palavras de vida que brotam das Escrituras Sagradas. Então fica aqui esse desafio. Concluímos por aqui com o resumo da nossa crença em relação às Escrituras Sagradas. Para fechar, qual que é o resumo? O que os adventistas creem sobre as Escrituras Sagradas? As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina. Os autores inspirados falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nesta palavra, Deus transmite à humanidade o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a revelação infalível, suprema e repleta de autoridade de sua vontade. Constituem o padrão de caráter, a prova da experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus seja de fato uma luz que ilumina o caminho da sua vida. Um grande abraço. Vamos agora terminar com uma oração. Se você puder, onde você estiver, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos para que pudéssemos então terminar com uma oração. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque apesar da separação que o pecado causou entre nós e o Senhor nosso Deus, o Senhor ainda assim fez questão de se revelar para nós de várias maneiras. E que nós possamos, Senhor, a cada dia mais valorizar essa revelação especial que o Senhor deixou para nós, essa carta de amor revelando o teu plano de nos salvar, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras Sagradas. Que possamos valorizá-la todos os dias. Que possamos valorizar ainda a liberdade que temos de estudá-la livremente. Que possamos buscar a tua presença e ouvir a tua voz por meio do estudo diário da tua palavra. Abençoe cada filho teu que está assistindo esse vídeo nesse momento até aqui. Abençoe sua vida, abençoe suas decisões, abençoe sua família, sua saúde e que realmente a palavra seja a bússola que os guie para a eternidade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.